Há poucos dias, um sacerdote muito conhecido aqui no Brasil, ele fez uma afirmação que me deixou bem preocupada. Ele disse com todas as letras que um médium, se ele desincorpora para ir no banheiro, ele está fingindo. Segundo ele, durante a incorporação de verdade, o sistema urinário desliga e por causa disso, se a pessoa sente vontade de fazer xixi, é porque a entidade não estava presente. E eu tô aqui hoje para desmontar essa afirmação, mas eu não vou trazer só base espiritual. Eu vou trazer base fisiológica e com estudos, prints e comprovação. E eu vou fazer isso para te mostrar como que essa fala ela pode causar danos físicos e emocionais reais em milhares de médiums que estão começando agora na espiritualidade. Antes de começar, eu quero falar para você que o meu site todo está com 10% de desconto no Dia dos Namorados. Tá chegando aí, gente, então aproveita. Se você ainda não reparou o seu presente, acessa o nosso link belezadepadilha.com.br e para você ter atendimento com búzios ou cartas é no perolaiemanjá.com.br. Lembrando que você pode descobrir seu Exu, descobrir se fizeram algum trabalho para você, enfim. Vamos direto ao ponto. A ideia de que o nosso corpo desliga durante a incorporação, ela não é verdade, gente. E além disso, ela é perigosa, é irresponsável. É como dizer que o coração para de bater, que o pulmão para de respirar, que o rim para de filtrar. Se isso fosse verdade, o médium estaria num estado considerado uma morte clínica. E aí eu pergunto para você, quando que a espiritualidade passou a interromper o funcionamento do corpo humano numa incorporação? Para mim, essa afirmação, ela chega a beirar o ridículo, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu fiz essa pergunta lá na minha caixinha dos stories e teve muita gente que deixou comentários falando que não acreditava, que não queria nem ver para não ficar irritado, né, e tal. Mas existem pessoas que ainda acreditam que é assim, que as funções fisiológicas do corpo daquele médium desligam durante a incorporação. Mas agora vamos para a parte da ciência, algo básico que eu quero trazer aqui como fundamento também para você. O rim, ele não para de funcionar a não ser que aconteça uma falência renal ou uma parada cardíaca. E nenhum médium em gira teve o coração parado durante uma incorporação. E ó, vou te falar, você pode... Gente, eu desafio alguém a mostrar uma frequência cardíaca zerada durante a incorporação. Eu desafio. Grava, me manda, que aí eu venho aqui para falar que eu estava errada. O sangue continua circulando. O rim continua filtrando. E por conta disso, a bexiga continua enchendo. E quando a bexiga encher, o corpo vai mandar sinal. É hora de ir no banheiro, isso é normal, isso é a vida funcionando normalmente, mesmo quando aquela pessoa está dentro de um transe mediúnico. Inclusive, eu vou colocar o print aqui, tá? Eu não sei se eu vou pronunciar direitinho, mas segundo a Lumen Learning, cerca de 20% do sangue bombeado pelo coração vai direto para o rim, que forma mais ou menos ali 125 ml de urina por minuto, de filtrado por minuto. Eu acredito que seja urina, mas enfim. Agora tá o print aqui, hein? E a Stat Pearce, outra fonte médica, também afirma que esse processo de filtração dos rins depende da pressão hidrostática mantida pelo coração. E essa pressão é o batimento. Ou seja, para a função biológica da urina parar, o coração precisa parar também. Agora eu fico pensando, mas vão ter aquelas pessoas que vão falar que as entidades vêm, fazem o coração parar, e daí depois, quando desincorpora, faz ele bater de novo. Aí, gente, aí a gente já está falando de milagres, tá? Milagres são coisas que a gente vê o quanto a espiritualidade, ela, vamos dizer assim, economiza energia, que chegaria a beirar o ridículo a gente pensar que em todas as incorporações existentes no globo, eles iriam desperdiçar uma grande quantidade de energia para fazer o coração do médium parar e depois voltar. Por favor, né, gente? Se a pessoa tem vontade de urinar, é porque o corpo está funcionando.
E isso não nega uma incorporação. E isso só prova que aquele corpo está saudável, nada mais. A Umbanda, ela não é uma religião de possessão total. Aqui, a entidade, ela atua junto com o médium e não no lugar dele. E se a espiritualidade... Gente, não faz sentido. Se a espiritualidade ela vai utilizar um corpo morto para se manifestar, ela não precisa, porque ela já tem, ela já está num plano, sabe, de sem vida carnal. E aí, enfim, não faz sentido para mim. Deixa aqui embaixo nos seus comentários. Vou continuar desenrolando meu ponto de vista. Existem diferentes tipos de incorporação. A incorporação consciente, a incorporação inconsciente e a semiconsciente. Mas indiferente do tipo de característica da incorporação, em todos eles o corpo está presente, funcionando e sentindo. Nenhuma entidade precisa paralisar o corpo para poder trabalhar. A mediunidade é um estado que ele é expandido de consciência e não uma interrupção do processo biológico, entende? E pensa comigo. Um médium iniciante ou um filho de santo que está começando ali os trabalhos, ele sente vontade de ir no banheiro. Mas aí ele lembra do que ele ouviu do sacerdote influente da internet. Se você sentir isso é porque você não está incorporado de verdade. E aí, o que vai acontecer? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai segurar a gente. Ela vai se sentir culpada. Ela vai achar que ela não é médium. E ela pode até criar uma doença física por conta desse tipo de afirmação. Isso é perigoso e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para você. A entidade, ela não ignora o corpo do médium, ela respeita e trabalha em conjunto. Eles sabem quando o corpo precisa parar, quando o corpo precisa respirar, quando ele precisa beber água, quando ele precisa descansar. Então não tem problema nenhum da entidade se ausentar para aquele médium poder ir ao banheiro. A espiritualidade, ela age com consciência e principalmente ela não tem esse radicalismo doutrinário. Eu vejo tantas problemáticas, mas eu prefiro nem abordar essas problemáticas para que pessoas mal intencionadas não se utilizem disso. O corpo é o nosso templo e ele precisa ser cuidado. A entidade não vem para causar um sofrimento físico, ela vem para ajudar a equilibrar a vida. Inclusive, ajudar a equilibrar o nosso corpo físico. Quando eu vi essa postagem desse sacerdote, eu comentei. Eu falei que eu discordo nessa publicação. E eu não fiz isso por causa de arrogância, eu não fiz isso por achar que a minha Umbanda é a certa e a dele é errada, né? Porque fica essa treta na internet das pessoas batendo, ai, porque fez errado, porque Exu de verdade não faria isso e tal. Gente, eu trouxe esse ponto por responsabilidade social. Eu falo sobre Umbanda, eu oriento pessoas a respeito da espiritualidade. Eu tenho consciência de que uma fala como essa pode gerar culpa, pode gerar dor e pode gerar até doenças em quem acreditar e seguir ela. Quantas pessoas vão ficar segurando a vontade de ir no banheiro por medo da comunidade ali acreditar que ele está fingindo? Por medo de desonrar e falar, meu Deus, não vão acreditar na minha entidade acertou tudo, mas fui no banheiro, pronto, não é mais a entidade. Quantas pessoas vão passar mal e depois não vão entender o motivo do que passaram mal? Quantas pessoas vão ficar doentes, gente? Vocês sabem quanto é sério isso? Por isso que eu respondi, com base sim, com firmeza, mas principalmente com o cuidado, com o zelo de quem está começando a caminhar na espiritualidade, mas com verdade no coração. As pessoas não precisam ter esse tipo de doutrinação que não ajuda no progresso, só vai impedir, só vai fazer as pessoas abandonarem a sua mediunidade, e muitas vezes a mediunidade é essencial para ela conseguir passar pelos desafios da vida dela, pelos karmas dela. A biologia, ela não se desconecta da espiritualidade. E nenhuma espiritualidade precisa mentir que o corpo, sabe, anular o corpo para poder afirmar o espírito. Essa é uma afirmação que para mim traz muitos problemas e que pode gerar muitos problemas a nível social. Se você já viu alguma coisa parecida, se já te disseram que sentir sede, fome, vontade de ir no banheiro era algum sinal de fraqueza espiritual ou sinal de que os seus guias não estavam de verdade,
respira. Você é humano. Afinal, se, como esse sacerdote disse, as funções fisiológicas cessam, então respirar também não era para a entidade estar respirando. Isso não faz a pessoa menos médium. E olha o quanto isso pode trazer essa descredibilidade e o que a entidade mais precisa para ela poder te acompanhar é que você acredite nela. O corpo é sagrado, é ele que recebe, é ele que vibra e canaliza. A espiritualidade que tenta te desconectar dele, ela está tentando te enfraquecer e não te fortalecer. Isso é uma das coisas que eu ensino dentro do Caminhos do Axé. A você poder se conectar com a tua espiritualidade. Nesses dias eu liberei lá, gente, no Caminhos do Axé. Eu tô tão feliz com o Caminhos do Axé, mas enfim, eu liberei lá no Caminhos do Axé como que você consegue identificar a intuição de Exu. Como que você pode firmar Exu para ativar a prosperidade. E também, meu bem, vou trazer como que são as características da intuição de Pombagira. O módulo de Pombagira já está a metade ali no ar. E vamos trazer mais conteúdos, vamos aprofundando e vamos trazendo para você, desmistificando tudo e mostrando como o nosso corpo se manifesta segundo cada intuição. Quando que é um obsessor? Quando que é a sua mente te sabotando? Quando é Pombagira? Quando é Exu? E de uma maneira lógica, sensata, compreensível, que você vai conseguir perceber e se direcionar. Acessa caminhosdoaxé.com. Já deixa aqui no comentário se você passou por alguma coisa parecida, por algum absurdo e gostaria que eu abordasse aqui, se você já se sentiu envergonhado por alguma coisa que devia ser natural. Compartilha esse vídeo com quem precisa se libertar dessa culpa que estão colocando, dessa culpa religiosa que estão tentando implantar em você. E se você quer se aprofundar ainda mais na Umbanda, acolher o teu corpo, acolher a tua mente, o teu espírito, acessa os meus sites, temos os nossos atendimentos, Beleza de Padilha, também perolaiemanjá.com.br. Então, meu amor, lembra que o seu Ori te mantém firme. Louva o teu Ori todos os dias. Que teu Exu abra os teus caminhos com sabedoria. Então honre Exu diariamente. E que Pombagira não deixe você apagar os seus desejos. Porque aquilo que você deseja também é válido. As suas vontades são válidas. Axé. E até a próxima aula.